Como organizar meu currículo em inglês para vagas nos Estados Unidos? Vamos lá, a primeira coisa que você vai fazer, colocar então o seu nome. Na segunda linha, você coloca o endereço. O endereço, na verdade, você só coloca cidade, estado e país. Acabou. Não coloca tipo nome de rua, essas coisas não. Não tem necessidade, tá? Daí você coloca seu e-mail, telefone e perfil do LinkedIn também é uma boa. Daí a gente vem com Transferable Skills. O que são essas? Eu vou te dar alguns exemplos, mas normalmente tem que ser algo relacionado à sua vaga. Por exemplo, Project Management, Public Speaking, Presenting, Budgeting, Customer Service, Training. Tá vendo que tipo eles estão relacionados a uma coisinha específica? Não é assim, eu sou hard worker, eu sou creative. Eles não querem isso. Nessa primeira sessão, você tem que ver o que aquela vaga precisa. Precisa que a pessoa seja boa em falar em público? Então, public speaking, né? Dependendo da sua vaga, você vai alterar esse transferable skills. De novo, não coloca algo muito geral, algo muito que a gente chama de soft skills. Exemplos de soft skills que você não quer colocar. Dedicated, driven, team player, results driven, creative, entendeu? Você não quer colocar esse tipo de skills. Você quer colocar skills que são mais específicas para aquele emprego, como as que eu citei antes. Esse tipo de currículo que eu tô mostrando aqui foi sugerido por uma empresa que trabalha com essas coisas de recrutamento e tal. Não necessariamente é a melhor forma, mas eles acreditam que é a melhor forma, é o melhor método, então eu decidi usar isso. Mas muita gente não bota as skills assim na parte de cima, mas eles acham que é muito interessante porque o recrutador já vai olhar do que ele precisa que você tem. Tá, daí você vem com outras partes que são importantes, né? O seu degree, que é o seu diploma, a sua área, né, de atuação, qual bacharel que você tem e tal. Se for de interesse dessa vaga, daí você coloca línguas que você fala, mas se também não tiver nada a ver, gente, não precisa colocar isso não. Tecnologias, isso normalmente é para quem mexe com alguns tipos de software, né? Se você tem alguma experiência mexendo com tipos de software diferente, é uma boa você incluir ali. Indústrias, você tem experiência com indústria? Se isso couber a sua área, tá, gente? Se não couber, simplesmente não precisa colocar. Eu tenho experiência com a indústria de papel, por exemplo, que é o meu caso, então ali eu colocaria. Tecnologias, eu colocaria, por exemplo, MATLAB, Python, que eu mexo muito, esse tipo de coisa. Essa empresa de recrutamento que fez esse modelo de currículo acredita que essas são as coisas principais que o recrutador precisa bater o olho para ver o que você tem, se ele realmente quer. Então, se você tem essas coisinhas que tá lá na descrição da vaga e você tem ali, então para ele você já pode passar muito rápido, entendeu? Depois dessa parte, vai depender de qual for a sua área. Por exemplo, se você está tentando uma vaga para ser professor, você quer que seja as primeiras coisas que apareçam ali o seu teaching history, depois working history, que talvez não tenha tanta relação com a vaga, mas você julga importante ter aquele aprendizado. Agora, se você está aplicando para uma vaga que é na indústria, você não quer colocar um teaching history ali. Talvez seja interessante você colocar lá no final para mostrar que você tem uma habilidade ali com liderança e tudo mais. Mas você não quer que isso seja a primeira coisa que apareça. Então lembra, como você vai organizar essas outras sessões, vai depender muito do como a vaga é, do que você está aplicando. Bom, a sessão de Working History e tal vai ser bem parecida com a do Brasil. Você vai colocar o título que você tinha primeiro, depois a empresa e depois o local, e lá no cantinho o ano até que ano você trabalhou, de um ano tal até ano tal. Na hora de você descrever, você não vai colocar I did blá 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 blá. Você tem que começar com um verbo. Vou dar um exemplo aqui usando o meu estágio que eu fiz, né? Vamos lá, coloquei aqui Process Engineering Intern na Suzano, Bahia, Brasil, o ano no cantinho aqui 2015 a 2017. Daí, minha primeira coisa que eu coloco lá, prepare daily reports detailing data analysis, blá blá blá. Eu não vou colocar I prepare daily reports, não sei porquê, mas é assim que todo mundo faz. Começa com o verbo, que já é esperado que seja I, talvez, né? Normalmente você já começa com o verbo.
design, conduct, prepared. Para quem tá na área acadêmica, se você tem publicação, não esquece de colocar uma seção lá no final só para falar de publicação. Vou mostrar aqui, por exemplo, eu coloco como uma citação mesmo do meu próprio artigo, né? Aí eu coloco aqui os nomes dos autores, título, depois aonde ele foi publicado. Se você está em início de carreira, você não precisa passar de uma página, gente. E se você tem muita experiência, faça a sua experiência caber em apenas 2 páginas. Nossa, mas eu tenho muita experiência. Coloque as mais relevantes para aquela vaga. Mais que 2 páginas, ninguém vai ler. Você vai ser ignorado e não vai passar em processo nenhum. Sobre formato, Arial 16 para o seu nome e Arial 11 para o restante do currículo. Não coloque muito mais do que isso, gente, porque senão fica ou muito grande ou muito pequeno. 11 é o ideal. Não existe uma regra para o espaçamento, mas tenha noção de que visualmente ele precisa estar bom de se ler. As linhas não podem estar muito perto uma da outra para não ficar meio bagunçado e nem muito separado. E é isso, tentei cobrir de uma forma rápida e simples de como fazer então esses currículos em inglês para vagas nos Estados Unidos. Deixem suas dúvidas nos comentários e dá aquela curtidinha para ajudar a gente.